Paulo Roque aqui do meu lado, ao vivo. Bem-vindo. Muito boa tarde, Bárbara. Muito boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. E hoje eu tinha que vir literalmente ao vivo. E daqui a pouco nós temos mais uma Barbarinha junto aí, né? É menina? É um menino. É um menino, né? Desculpe. Temos aí, qual que é o nome do teu esposo? Leandro. Mais um Leandrinho aí, né? Eu falei assim, eu tenho que ir lá hoje, é o último dia daqui, né? Se Deus quiser, a qualquer momento, você está dando 40 essa boa semanas nova. já. E muito boa tarde, e a minha satisfação sempre está aqui com essa conversa muito leve no Mesa para Dois. E é isso que a gente faz aqui, né? São sempre assuntos com credibilidade, na medida do possível, com leveza. Mas não importa o tema, a gente traz para explicar, ainda mais nessa coluna, né? Para esclarecer. Então, a gente já falou um pouquinho sobre esse mundo aí de jogos, do mundo bet, apostas online, como as pessoas têm se endividado. E você traz novidades, né, Paulo, para esclarecer ainda mais esse debate que é tão importante, que está em todas as camadas da sociedade. Olha, a questão da aposta online no Brasil já virou um problema social, um problema econômico. O que acontece agora? O presidente do Banco Central vem a público dizer exatamente que está preocupado. E não é ele que compete regular a aposta online, não é ele. Ele está preocupado por quê? Com o nível de endividamento das famílias, vendo se isso não vai ter um reflexo no nível, se aumenta o nível de endividamento, isso gera problema para os bancos. Olha só. Então ele disse, é claro, eu tenho que estar preocupado com o risco interno do sistema, porque Perfeito. o crédito é importantíssimo. E se essas pessoas se endividam e não conseguem pagar suas contas, nós podemos ter um problema de crédito, podemos ter um problema de solvência. Então, o alerta dele é mais do que responsável, é de quem realmente tem a responsabilidade, sabe a medida exata do tamanho do seu cargo, da responsabilidade. Então, o Campos Neto veio e disse, nós estamos preocupados, não compete a gente regular, isso é política pública que não é nossa, mas a gente tem que dar um alerta. Sabe por que bateu o alerta? Diga. 20% dos beneficiários do Bolsa Família deixaram no mês de agosto, sabe quanto? Sabe quanto nas bets? Aliás, 5 milhões de os beneficiários do Bolsa Família. Sabe quanto que eles apostaram nas bets, nas apostas online no último mês de agosto? 3 bilhões de reais. Sabe quanto que o Bolsa Família custa ao contribuinte brasileiro? E eu entendo como dos programas relevantes podia ser aprimorado, mas é um programa elogiado em todo o mundo, exatamente, porque ele é de baixo custo de transação, o dinheiro chega na ponta. Exatamente, você precisa amenizar o problema social. Tinha que ter mais outras coisas, mas ele é um programa elogiado. 15 bi no total. Que isso, gente? Nós estamos falando aí de 20%. É muita coisa, é muita coisa. E indo sabe Deus para onde, muita né? coisa que esse dinheiro do Bolsa Família está indo para apostas online. É muito... E, ouvinte, uma das coisas no Bolsa Família que é elogiado, exatamente como o Paulo Roque falou, porque, assim, no lugar de colocar... Alguns ramos da economia falam, coloca o dinheiro em cima que ele vai caindo para todo mundo. Aí chega 10, bota 100, chega 10 para quem precisa. Para quem precisa mesmo. Esse não, já bota o dinheiro no quem está precisando. Exato. E antes disso, antes de uma epidemia desse de bet, assim, a ideia é que esse dinheiro rode localmente nas comunidades, porque essas pessoas vão comprar no mercadinho de casa. Exato. Essa era a ideia dele, por isso ele era tão elogiado. Agora tá mandando pras bets. Agora tá mandando sei lá para onde esses bets lá fora, que não é aqui. Ou então é aqui que vai para fora de um jeito meio estranho também. Ou que tem lavagem de dinheiro. Exatamente. Então, isso chama atenção. Agora, às vezes eu tenho uma frase que o Brasil faz muita força para dar errado. Tem tudo para dar certo, mas algumas coisas... Estava conversando com um amigo esses dias, um empresário muito preocupado sobre a situação do país, e me mandou essa reportagem sobre as apostas online. Eu até comentei com ele, meu amigo Salve, olha isso aí, isso mostra como o Brasil faz uma força danada para dar errado. Por quê? As apostas online no Brasil hoje não são regulamentadas. Elas foram regulamentadas agora, mas já estavam operando antes de serem regulamentadas. E tem um vazio aí que essas empresas estão aproveitando, porque, teoricamente, as regras sobre publicidade só vão começar em janeiro de 25. Mas elas já estão faturando alto às custas, sobretudo, das pessoas mais vulneráveis, das pessoas mais expostas na pirâmide social, que são as pessoas de baixa renda. Então, o que eu vejo? O governo está querendo que valha para o ano que vem, já baixou uma portaria, dizendo o seguinte, influencer, você é uma influencer e você não pode anunciar para a Bet. Bens a Deus. Não pode anunciar. Por quê? É para tirar essa ideia de que vincular a ideia das apostas a pessoas de sucesso.
falando, eu também aposto, você pode apostar. Ah, não preciso nem dizer isso. Mas, evidentemente, que é essa a mensagem implícita que passa. Então, essa é uma ideia. E tem uma ideia de tentar controlar por CPF. Por CPF, exatamente, o apostador. Então, é o seguinte, você teria um limite para apostar no mês e teria um limite para você perder no mês. Só que ele perde em um, o que acontece? Ele vai usar o CPF do outro. Vai usar o CPF do filho, vai usar o CPF, aposta aqui para mim. Vão proibir o cartão de crédito. É um avanço, mas está aí o Pix. O Pix é instantâneo, é rápido, etc. Então, o que eu acho que, para defender o consumidor apostador, que é um consumidor, qual que é a melhor maneira? Primeiramente, você tem que restringir enormemente a publicidade. Só com isso não vai resolver. A maioria dos países da Europa hoje não permite mais a publicidade de bets nas camisas de futebol, nos times de futebol. Lugar, né, Paulo? E hoje eles patrocinam praticamente quase todos os clubes times, da show, Série A. Tudo. É muito dinheiro envolvido. São na verdade, 13 bets autorizadas no Brasil hoje. Foi autorizada recentemente. A regulamentação vai valer a partir do ano que vem. E dessas 113, na verdade, elas pagaram, sabe quantos bilhões para ter autorização para poder funcionar aqui no Brasil? Elas pagaram, cada bet pagou cerca de 200 milhões. Então, na verdade, esse dinheiro que o Bolsa Família perdeu em agosto, só ele deu para pagar. O governo, o contribuinte deu com a mão e foi tomado com a outra, porque é um dinheiro, literalmente, que as bets pagaram para ter a autorização aqui no Brasil de operação. Pouco mais de 3 bilhões de reais. Então, o que eu vejo que precisa ser feito mais para não brincarmos com isso? Tem que restringir severamente a publicidade. Mas, Paulo Roque, como faríamos isso? Eu já disse aqui e repito. O Brasil tem uma história de sucesso no mundo com relação à publicidade de produtos nocivos, que é o caso do tabaco. Perfeito. E só com isso nós reduzimos enormemente a quantidade de fumantes no Brasil. Tanto é que essa política pública brasileira foi elogiada pela Unesco, pela OMS, e outros países copiam, restringindo fortemente a publicidade. Não pode vincular futebol, não pode estar nos estádios, etc, etc. Então, com isso, se você não restringir a publicidade, vai continuar apostando. Tira o influencer, ele vai continuar apostando. E um ponto que me parece muito importante hoje é que você conversa com adolescentes. Eu tenho filho adolescente. Ele fala para mim, pai, eu tenho muito amigo que está apostando. A lei proíbe, porque o menor de 18 anos não pode apostar. Mas ele aposta onde? Ele aposta através do cartão de crédito do pai. Então você está levando o jogo para as crianças e para os adolescentes, um público extremamente vulnerável. Então mostra que o Brasil não regulou de forma correta as apostas online. Não adianta dizer que é proibido se nós não temos como se fiscalizar. Se tem a maneira que o mundo tem mostrado, e o Brasil já mostrou, de controlar as bets no Brasil, não é proibir, porque proibir aqui vai jogar num site estrangeiro. Sim. Então, eu sou contra a ideia de proibição. Mas tem que restringir. E restringir o quê? A publicidade. Não pode publicidade nas mídias sociais, como tem feito hoje, porque essa publicidade é dirigida ao público adulto, mas como é que você sabe se a criança ou o adolescente não está sendo atendido? Você coloca o que você quiser. Exatamente, porque você regula na televisão, mas você não consegue segurar nas mídias sociais. Então, nesse caso, tem que ter essa forte restrição, inclusive em relação às mídias sociais. Ah, mas as mídias sociais não têm condições de fazer isso? Tem. Vou dar um exemplo para você. Você sabe que no caso de pedofilia e pornografia infantil, as mídias sociais fazem o controle de filtro. E não deixa. E faz isso muito bem. Então elas têm mecanismo para ajudar a sociedade nesse contexto. Ah, elas vão deixar de faturar. Mas esse dinheiro não pode ser um dinheiro da fome, né? Esse dinheiro que ela recebe não pode ser o dinheiro da miséria alheia. Ela tem que contribuir, tem que entender da sua responsabilidade social. Maravilha. Paulo Roque com a gente hoje. Muito obrigada, Paulo Roque. A gente se encontra daqui a 3 meses. Você sabe que no meu Instituto de Educação para o Consumo, sabe um dos itens que eu incluí lá? Ah. Educação em relação às apostas Sim. online.
Educação para o consumo em relação às apostas online. Sempre antenado. Valeu, Paulo. Um grande abraço, Bárbara, e boa sorte para você.